Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar o resumo do livro Para onde vai o ensino da geografia? Começando pelo primeiro capítulo, Crise da Geografia, Crise da Escola, uma situação paradoxal. Esse capítulo vem tratando de alguns paradoxos que se traz nos contextos históricos e que algo bastante interessante que ele vem tratando da geografia escolar. E vem falando, olha só, a geografia escolar, apesar da sua predisposição aparente a tratar do mundo que nos rodeia, acabou se desenvolvendo no mesmo plano das outras disciplinas. Um plano, antes de tudo, marcado pela abstração. E a geografia não deve ser, enquanto ciência, uma ciência abstrata. Essa contradição é tão mais surpreendente na medida em que, por mais longe se remontar a história da instituição escolar contemporânea, em geral, da geografia na escola em particular, encontra-se essa preocupação permanente da ligação privilegiada da geografia com o real. Ele vai citar algumas datas históricas. Lá em 1822, podia-se ler: tudo aquilo que esta ciência se ocupa tem uma existência atual. Que é o trabalho de ensinar, partindo dessa constatação, devia, pois, centralizar sobre a sua utilização do que é vivido no quadro de ensino. Aí ele vem falando, né, que a constatação pedagógica, o viver pedagógico, de 1910, tratado o tema a escola e região. Vejamos bem, olha só, o viver pedagógico. Um momento só. Buscar aqui um pequeno resultado para que a gente entenda. Eu vou esse significado. Olha só, a revisão em francês. Então, a revisão pedagógica tratando do tema a escola e a região. Diria-se que não há ao redor da escola a natureza dos seus campos, os seus prados, os seus bosques, onde trabalham os homens, os pais e os irmãos dos nossos alunos, aldeias e as suas fazendas e a cidade trepidante de ofícios. Tudo isso ultrapassado os portões da escola, a criança esquece, ou seja, quando a criança entra na escola, ela não encontra muito sentido, muita conexão com o mundo a que ela está inserida. E a geografia tem muita responsabilidade nisso. E ela acha normal esquecer. E ela achando normal esquecer, ela passa a não encontrar conexão com aquilo que ela enxerga, com o que ela aprende e cochila. É muito atual isso com o que nós estamos vendo dentro das nossas salas de aula. Somos tanto mais ligados à nossa região, quanto mais razões temos de amá-la. E aí nos sentimos, de uma ou outra forma, solidários com as gerações que foram desaparecidas, e o amor do solo nacional é o mais sólido fundamento do amor à pátria. Exemplo disso são questões como, por exemplo, o êxodo rural, quando a gente não tem ligação, por exemplo, com as nossas histórias, com a nossa terra, a gente acaba, né, se desligando, a gente faz as nossas migrações sem ter muito sentido. A gente, depois que acontecem as migrações e os êxodos, por exemplo, a gente se encontra, né, desconexo com as nossas realidades. Isso tão somente apenas um exemplo, tá certo? Aí ele vem citar muitas das outras questões, que é a função patriótica do ensino de geografia. Uma questão interessante que ele vai citar mais um pouco para frente aqui dentro desse capítulo, que é o bloqueio ao nível da disciplina, que vai trazer que existem aqui elementos constitutivos do discurso da geografia escolar que permitem explicar
essa contradição evidente entre objetivos declarados e a realidade de uma disciplina que está desligada de toda a sua preocupação concreta. E ele traz o levantamento, né? Isso existem? Há esse tipo de elementos? E quais são as causas do mal-estar congênito da geografia na escola? Aí ele levanta a importância da geografia física e ele faz um paralelo muito interessante. O peso da descrição física na escola escolar, na geografia escolar, perdão, foi sempre importante. E essa importância, que é uma importância quantitativa, que vem da geografia quantitativa, ela não é absolutamente proporcional ao lugar qualitativo que os fatores físicos têm no raciocínio, ou no que é um arremedo, uma imitação de raciocínio da geografia, que é uma distorção, né, sem dúvida, ao fato de que a geografia foi concebida lá no seu início, né, na sua gênese, como auxiliar da história no quadro de ensino, que a geografia nasceu dessa forma. A geografia foi considerada pela comissão ainda como devendo servir de introdução à história, como sendo um auxiliar para o ensino da ciência histórica e como um estímulo mais propício. E a geografia é, antes de tudo, uma disciplina que permite, pela descrição, conhecer os lugares onde os acontecimentos se passaram. E essa situação subordinada da geografia, inicialmente, a história tem uma função, né, ainda patriótica, e o objetivo não é de raciocinar lá no início sobre o espaço, mas de fazer do espaço um inventário, é de fazer com que, não, né, vamos inventariar o espaço e não vamos causar raciocínio sobre o espaço. E vamos fazer apenas delimitações do espaço nacional. E essa geografia ainda, lá dessa gênese, a gente nota que ela ainda tem acontecido nos espaços escolares. Tais razões, a gente nota que isso vem acontecendo, vem causando predileção da geografia escolar pela geografia física, que é uma geografia ainda muito teorética, uma geografia extremamente conteudista, que tem muitas das suas razões ainda na geografia militar, que precisa de muita estratégia, de saber todas as questões do território, todas as questões de saber nutridos prioritariamente pelo seu principal emprego, que é entender as questões do território pelas suas estratégias. E desde então, o discurso geográfico ele tornou essencialmente abstrato. E isso veio sendo introduzido, veio sendo trazido para o discurso da geografia escolar. E essa lógica veio culminando num famoso plano de gavetas, né? De colocar no plano de gavetas de conhecimento, que nem sempre faz sentido dentro da geografia escolar. E que a gente tem que conhecer as condições naturais, conhecer relevo, e com medo de esquecer pequenos detalhes, nós, enquanto professores, vamos rebuscando muito, vamos colocando detalhes demais, e nem sempre todos esses detalhes fazem sentido dentro das nossas salas de aula. Fazem sentido de acordo com cada realidade com as quais os nossos alunos estão vivenciando em cada sala de aula, em cada contexto diferente. Pouco importa a utilidade desse ou daquele detalhe. O que conta não é integrar esses detalhes a um raciocínio, mas completar esses detalhes a nomenclaturas. É de onde vem esse ou aquele discurso que são tão fortemente arraigados. A gente pode adiantar que o lugar da geografia militar como ancestral da geografia escolar e tal. O militar ele tem necessidade de fazer o inventário, todos esses dados, como eu já disse. A gente não pode negligenciar a importância de um certo discurso histórico, que é auxiliar da história, assim como nós já dissemos. Mas a simples cronologia histórica corresponde à nomenclatura geográfica, somente isso. O curso de geografia, gente, ele tira da sua estrutura de inventário essa impressão próxima, e é o que o autor chama de uma visão enciclopedista, uma visão enciclopédica. A gente não pode viver mais, né, no século XXI como seres enciclopedistas. Nós nos limitamos a sermos descritivos demais e por vezes até deterministas demais. E a geografia na escola ela deve eliminar essa forma constitutiva, não precisa mais ter
visão explicativa demais. A nossa primeira explicação é descrever em lugar de explicar. É o que tem na escola, é o que tem acontecido. Mas a explicação, a preocupação final da geografia deve ser sempre a de explicar, ok? E o que é essa questão de enciclopedismo que o autor trata? O enciclopedismo, ele não é específico da geografia, ele atinge a todas as disciplinas. Às vezes a gente pensa, né, não, isso é problema, né, da disciplina geográfica, da ciência geográfica. Não, mas ele é de todas as disciplinas. É algo muito ligado a que eu, particularmente, chamo de vaidade. São as nossas vaidades, as vaidades do meio acadêmico. É muito comum que a geografia universitária, por exemplo, ela desemboca quase que unicamente na geografia escolar. São professores universitários que formam outros professores que vão trabalhar na educação básica e outros professores ou professores universitários que formam outros professores universitários. Esse ciclo vai se repetindo. E esse enciclopedismo ele contribuiu muito para a abstração crescente do discurso geográfico. E, ao mesmo tempo, ele alimentou o tédio das gerações de alunos que classificaram a geografia dentre as matérias que se deve memorizar. Durante muito tempo, a geografia foi uma matéria a se memorizar. E isso, igualmente, concluiu o fenômeno de uma coisa chamada despolitização. Não por acaso, nós temos vivido um fenômeno de despolitização em massa das nossas populações, mesmo as populações tendo acesso a disciplinas como história e geografia, filosofia, por exemplo, nas escolas. Ou seja, isso é um reflexo do enciclopedismo, uma grande carga de muito conteúdo, mas sem reflexão desses conteúdos. E isso é carga de uma apolitização. Mas vamos voltar agora para o nosso campo aqui, né, da geografia, que a nossa geografia tem sido bastante paradoxal quando se pensa nas motivações que são explicitamente nacionalistas, que lutaram lá pela sua introdução. Esse argumento nacionalista, ele funciona através da evidência, né? Por exemplo, as fronteiras são naturais e a sua eficácia se mede por seu grau de despolitização. E essa despolitização foi reforçada pelas características da escola geográfica francesa, de Vidal de la Blache, por exemplo. E o estudo regional, que permite apagar um certo número de fatores. E o raciocínio geográfico, ele vem privilegiando frequentemente, sem o justificar, uma escala de análise que vem, ou até mesmo resvalando de maneira implícita em escalas diferentes. E a geografia tem um papel de máscara ideológica, apagando um certo número de realidades concretas. E a gente tende a achar, de maneira cada vez mais clara, deslocada em relação a setores de alunos, e que isso tende assim a tornar-se, aos olhos desses alunos, uma disciplina arcaica, incapaz de dar conta dos grandes enfrentamentos do mundo contemporâneo. É algo que a gente tem percebido e que os próprios alunos nos dão o retorno. E a gente tem notado também que está acontecendo uma crise da escola, né? Uma crise na instituição escolar. Se o mal-estar da geografia escolar aparece como ligado assim, de uma maneira constitutiva ao próprio discurso geográfico, ele também hoje desemboca numa situação da crise, né, da instituição. O principal sintoma dessa crise é a tentativa de retirada da geografia da escola, que a gente vem percebendo. São fatores que contribuem para isso. Todos os professores acusam a concorrência desleal de meios de comunicação. E esses se utilizam daquilo que se pode chamar de uma geografia espetáculo, né? Que tende a relegar a geografia escolar ao mundo da pré-história. Mas a eficácia ideológica disso parece que está, né, num pano de fundo que a gente tende a comparar isso a outras disciplinas que são mais modernas, que a gente se pode colocar numa questão de saber se a economia ou a sociologia, por exemplo, não aparecem aos olhos do poder como mais aptas a formar o cidadão. Será que essas ciências mais modernas têm esse poder todo em detrimento da geografia?
Se a gente deve se familiarizar com as leis econômicas, com os futuros trabalhadores. Será que eles são mais sensíveis às consequências lógicas do que se conseguem os ministros e seus discursos realistas, por exemplo? Essas novas disciplinas, por outro lado, elas respondem de uma forma mais concreta que a geografia é a questão de mercado de trabalho dos profissionais, sobretudo as questões liberais que nós temos vivido. E a geografia vem se tornando vítima, ela vem se permitindo se vitimizar de um duplo processo de crise, está sendo ligado ao seu conteúdo, a um lugar na instituição escolar em via de estruturação. E nós, professores, temos nos permitido até isso. Será que a ciência não deve se modernizar? A escola, gente, ela é herdeira da Universidade Liberal. Ela reserva a uma minoria, sabe, que teve que se adaptar ao seu papel de reprodução social. E essa reorientação, ela provocou há alguns anos uma situação de crise. E os elementos dessa crise, ela tem tendências a se dissolver nas dificuldades que são específicas da geografia. E as consequências diretas desse encontro, elas foram tentativas feitas por teóricos da geografia, sabe? Por teóricos da ciência, por Fontanier, depois por Hebb, que vieram, sabe, tentando às vezes até eliminar algumas coisas. E essa disciplina, outrora, no centro geométrico da titulação escolar, ela parece hoje menos eficaz de forma econômica, até de forma ideológica. A geografia enciclopédica, por sua vez, ela é produto do mito da cultura da Universidade Liberal, e onde se ministrava o saber pelo saber, a uma elite que era reduzida, né, e um obstáculo para a reestruturação modernista da escola. Até quando a gente vai permitir que isso aconteça, né? Ficarmos fazendo saber simplesmente pelo saber? Até onde nós vamos permitir que nós continuemos reproduzindo o saber simplesmente pelo saber, sem alguma aplicabilidade para, sobretudo, as classes que mais necessitam da educação, que mais necessitam da produção científica? Enquanto nós não repensarmos e não fizermos produção científica de acordo que os nossos pensamentos entendam, que nossas produções científicas encontrem quem mais necessita dela, talvez isso não vá modificar. Numa visão global, gente, que vai do primário ao superior, o poder procura, então, reestruturar o conjunto da instituição escolar, com a preocupação de melhorar, de clarear os diferentes patamares da seleção. Alegam, então, gente, interesse por parte dos alunos isso. E adapta a velha escola, né, de forma para dar uma mexida, uma melhorada. Isso é ideologicamente útil na afirmação da nação para a reprodução da consciência de uma identidade comum. A geografia se acha, então, confrontada a discursos que são supranacionais. Isso corresponde, no caso da França, à sua inserção no conjunto europeu e à sua situação no quadro de hegemonia imperialista norte-americana. A questão se coloca, então, é a de saber se a adequação do discurso nacionalista e geográfico foi, se não, conjuntural, em que medida a crise da geografia está ligada à da nossa nação. Ok? Até daqui a pouco.